concluir, por exemplo, que Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, uma humana e outra divina. Mas também vai nos deixar obscuro sobre como exatamente deve ser vivida essa relação entre essas duas naturezas. Então, o filósofo, ele pode providenciar alguma ajuda, pois, entre outras coisas, ele pode auxiliar o teólogo a discernir quais os modelos é que são logicamente inconsistentes e, por isso, candidatos inviáveis para o esclarecimento da relação que existe entre a natureza humana e a divina de Cristo. Durante a maior parte, inclusive, do século XX, a grande maioria da filosofia em língua inglesa, incluída, inclusive, a filosofia da religião, ela prosseguiu sem muita interação com a teologia. Embora até houvesse uma série de razões complexas para ocorrer este divórcio, três são especialmente importantes a ser considerados. A primeira razão é que o ateísmo foi a opinião predominante entre filósofos de língua inglesa ao longo de grande parte daquele século, tá? Uma segunda razão também relacionada à primeira é que os filósofos no século XX consideravam a linguagem teológica desprovida até de sentido, ou, na melhor das hipóteses, sujeita a um escrutínio apenas na medida em que essa linguagem viesse a influenciar a prática religiosa. Já a primeira crença de que a linguagem teológica era sem sentido, ela foi inspirada por um princípio do positivismo lógico, segundo até o qual qualquer afirmação sem conteúdo empírico seria desprovida de sentido, sendo inclusive que grande parte dessa linguagem teológica viesse a carecer de um conteúdo empírico, por exemplo, aquele inclusive que descrevesse a doutrina da Trindade, e essa linguagem deveria inclusive ser sem sentido. Há uma segunda crença inspirada por exemplo, Wittgenstein, que sustentava que a linguagem só teria sentido em contextos práticos específicos, portanto, a linguagem religiosa ela não visaria a expressão de verdades sobre um mundo que pudesse ser submetido a um escrutínio filosófico. Eles se tornaram céticos em relação até às nossas capacidades de pensar e falar de forma significativa, tá? Isso também é uma outra questão a ser considerada, muito bem considerada. E, inclusive, temos que pensar e também apontar que muitos teólogos acadêmicos também, ao invés de simplesmente abandonar as doutrinas tradicionais do cristianismo, muitos deles se afastaram das formas mais metafísicas, tá? E quase científicas do fazer da teologia, adotando, ao invés disso, uma variedade de interpretações que viesse a desenvolver as alternativas dessas doutrinas, tá? Incluindo e não mais se limitando às interpretações metafóricas, existencialistas, pós-modernas, e acrescentando até uma razão pelas quais o fosso metodológico, que é assim chamado da filosofia analítica e não analítica, trouxesse uma provisão equivalente na teologia. Então, nos últimos 40 anos, tá, os filósofos da religião voltaram a trabalhar na teorização de muitas doutrinas tradicionais do cristianismo, aplicando, inclusive, ferramentas da filosofia contemporânea, de maneiras, inclusive, um pouco mais ecléticas do que a prevista nos modelos agostinianos e tomistas. De acordo até com a tendência acadêmica recente, alguns filósofos contemporâneos da religião, eles não estão dispostos a distinguir as duas disciplinas de uma forma rígida e rápida, até como resultado, tá? Que é frequentemente difícil ao ler trabalhos que são recentes, distinguindo o que os filósofos estão fazendo daquilo que os teólogos estão fazendo. Então, nos séculos passados, era considerado como pertencente, até de uma forma estrita, ao domínio teológico. De fato, até alguns filósofos e teólogos, tá?
utilizar um termo de teologia analítica para referir o trabalho teológico que visava investigar e explicitar doutrinas teológicas, recorrendo aos recursos, métodos e literaturas relevantes à filosofia analítica contemporânea. O uso, inclusive, desse termo vai refletir uma realidade, outrora até não reconhecida, que vai mostrar que o tipo de trabalho que foi feito sob o rótulo de teologia filosófica, ele se considera e pode ser considerado tanto teológico quanto filosófico. Então, no que se segue, nós podemos apresentar um breve levantamento do trabalho realizado sobre 3 tópicos, inclusive, da teologia filosófica contemporânea, que são além das questões gerais e relativas à natureza, como, por exemplo, atributos e providências de Deus, que muitos deles têm recebido grande atenção dos filósofos da religião ao longo do último e quarto século, que nós vamos deixar sempre estar bem ativos dentro até de uma epistemologia da crença religiosa e de uma natureza e função da linguagem religiosa. Então, nós não podemos tratar de uma variedade de tópicos até significativos sem discutir dentro de uma visão da teologia filosófica com a natureza, inclusive, da revelação e da escritura divina, que vai nos prover os temas e as doutrinas e fundamentos centrais da fé cristã. Então, dentro disso é que nós vamos ver elencados uma série de articulações que são filosóficas que vão servir para elucidar uma articulação e um pressuposto explicativo e didático de uma doutrina determinada da fé cristã. Vamos ver algumas, por exemplo, Trindade. Tá? Vamos começar com a Trindade. Desde o início, os cristãos têm afirmado, não é, uma existência e uma defesa de um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma das quais, inclusive, Deus é em sua essência, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. No ano 675 depois de Cristo, no Concílio de Toledo, foi formulado essa doutrina da seguinte forma: embora professemos 3 pessoas, não professamos 3 substâncias, mas uma substância em 3 pessoas. Se nós perguntarem sobre a pessoa individual, devemos responder que é Deus. Portanto, podemos dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas eles não são 3 deuses, mas um só Deus. Cada uma das pessoas é totalmente Deus em si mesma e as 3 pessoas juntas são um único Deus. Então, ao refletir sobre a formulação do Concílio de Toledo, nós podemos ver que Cornélius Plantinga, ele nos diz que essa vai possuir uma grande capacidade, um poder até enigmático, tá? Que, sem dúvida, isso vai se tornar, mais tarde até podemos ver que é um eufemismo. Então, a doutrina da Trindade, ela é profundamente enigmática e, de um modo, ela tem levado alguns críticos do cristianismo a declarar que é realmente enigma. De fato, até parece que podemos derivar uma condição da doutrina do seguinte modo: a doutrina afirma claramente que existe um só Deus, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito, tá? E os 3 são distintos. Agora, é Deus e significa que é idêntico a Deus e é divino, tá? Então, como for, temos aí um problema. Se o Pai é idêntico a Deus e o Filho é idêntico a Deus, então, pela transitividade da identidade, o Pai é idêntico ao Filho, contrariando a doutrina. Por um outro lado, se o Pai é divino, o Filho é divino e o Pai é distinto do Filho, e se segue que existe ao menos 2 pessoas divinas, isto é, 2 deuses, o que também contraria a doutrina. Então, seja como for, a doutrina pode até parecer controversa. E esse enigma
é, por vezes, até chamado de problema da triplicidade e unicidade. Então, existe um problema lógico da Trindade que, à primeira vista, até pode parecer fácil de se resolver. Por que não dizer que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da mesma maneira que, por exemplo, pode-se dizer que ele é a essência em três distinções, né? Então, a partir disso, nós vamos ver que no credo atanasiano, tá? Atanásio defendeu que a doutrina da Trindade ela deve ser entendida sem confundir as pessoas ou dividir a substância. O modalismo confunde as pessoas e é a visão que o Pai, Filho e Espírito Santo são meras manifestações, modos ou papéis desempenhados pelo uno e o único Deus. De tal modo, descartar modalismo exclui analogias como a do homem de aço mencionado acima, né? O triteísmo divide a substância e é um pouco até complexo. Seja como for, a visão de ideia que existe três substâncias distintas divinas assume também uma diversidade e unidade e uma unicidade também. Então, o que quer dizer, na verdade, o Atanásio, que foi o grande defensor da Trindade e que destruiu toda a argumentação do modalismo, foi que, ao longo dos evangelhos, as duas pessoas primevas da Trindade são referidas como Pai e Filho. E isso sugere a analogia de uma família, ou, de modo mais geral, de uma sociedade. Assim, as pessoas da Trindade podem ser consideradas um, da mesma forma que os membros de uma família podem ser considerados um. Aí vem a doutrina da unicidade. Por exemplo, podemos ter três seres humanos individuais, mas juntos numa única família. Uma vez que não há contradições em pensar que uma família, como três, e uma dessa maneira, pode ser uma analogia para resolver o problema. Então, aqueles que tentam compreender a Trindade, principalmente nos termos desta analogia, são até tipicamente chamados de trinitaristas sociais. Então, essa abordagem ela tem sido, de forma até controversa, associada à Igreja Oriental, traçando suas raízes ali nos pais cabadócios, que foram, no caso, o Basílio de Cesareia, o seu irmão Gregório de Nissa e o seu amigo Gregório de Nancianzeno, tá? Até recentemente, era bastante comum distinguir os modelos latinos ou ocidentais da Trindade, até dos modelos gregos ou orientais quanto a essa prática, que é conferida especialmente em Aires e Barnes. Críticos vão apontar, por exemplo, que se a unidade familiar é tudo aquilo que importa para a unicidade trinitária, assim, tudo que é referido para o monoteísmo, então é difícil perceber por que razão vários sistemas até politeístas não contariam como versões do monoteísmo, considerando, por exemplo, os filhos de Cromos na mitologia grega, dos quais Zeus foi o libertador, e estas crianças, incluindo Zeus, Hera, Hares, há uma variedade até de outras divindades olímpicas, são todos membros até de uma família divina. E, no entanto, até ninguém pensa que Zeus e seus irmãos, vamos dizer, se tornam considerados, em algum sentido relevante, como o único Deus. E por essa razão é que os trinitaristas sociais costumam dizer que existem outras relações entre os membros da Trindade, além da consideração de serem membros de uma única família divina, que venham contribuir com o fato de serem um único Deus. O Richard Seiborn, por exemplo, vai defender que uma versão dessa visão, segundo a qual até a unidade entre as pessoas divinas é assegurada por vários fatos conjuntamente, e, primeiro, a que as pessoas divinas compartilham todas as características essenciais da divindade, como onisciência, onipotência, perfeição moral e assim por diante, propondo uma
condição de uma visão que existe um único Deus e por isso uma comunidade de pessoas divinas que estão intimamente interligadas, embora sejam três pessoas distintas. Não obstantemente, muitos vão considerar que o tipo de unidade descrita acima não é um forte aspecto suficiente até para segurar um monoteísmo respeitável. E alguns trinitaristas vão tentar explicar de um outro modo que aquilo que unifica as pessoas talvez é mais popular dessas explicações, que seja inclusive um modelo e a parte de todo o modelo. Então, nós podemos ver que argumentam essa relação entre as pessoas da Trindade, aquela consideração que é análoga à relação de que pode supor-se até existir três seres semelhantes, tá? A proposta de Moreland e de também Greg, né, no seu livro Cosmovisão Cristã, é claramente muito diferente da proposta de Cyborn. E obviamente, não vai invocar a analogia de uma família ou sociedade. Nesse, portanto, por exemplo, é natural perguntar o que toma mais precisamente as duas propostas e versões do trinitarismo social. Infelizmente, essa até é uma questão que se torna muito clara, tá? Pelo simples fato de partir da triplicidade da Trindade para tentar explicar a unicidade. Porém, essa resposta não é totalmente até esclarecedora e é necessária alguma até caracterização do núcleo comum para surgir visões geralmente até consideradas do trinitarismo social. E aí vão ocorrer duas teses também que vão capturar esse núcleo, tá? Então, dentro desse sentido, Moreland e Greg vão desenvolver no seu livro, no tratado que fazem sobre a Trindade, no livro, todo um desenvolvimento partindo até de um quesito de um cérebro, tá? Trabalhando como uma das cabeças ou uma alma e uma das cabeças, ou seja, o credo diz que o Pai e o Filho são consubstanciais e o Espírito é consubstancial ao Pai e ao Filho. Tá? Então, outras versões do modelo já parte todo também suscitando preocupações em cubo, por exemplo, que vão até propor a questão de colocar que Deus é uma pessoa em três distinções. Então, dentro de um outro modelo também, que é o modelo psicológico, muitos teólogos vão examinar a característica, inclusive, de uma proposta, tá? Em que vai ocorrer uma articulação da psique humana para encontrar modelos que ajudem a iluminar a doutrina da Trindade de uma forma histórica, usando essas analogias psicológicas e as associando principalmente aos pensadores ocidentais da língua latina, de uma forma especial a partir de Agostinho, e de o próprio Agostinho sugerir várias analogias importantes, assim como outros na tradição latina medieval. Thomas More, por exemplo, vai sugerir que podemos encontrar uma analogia para a Trindade na condição psicológica conhecida como transtorno de personalidade múltipla. Assim como o único ser humano pode ter múltiplas personalidades, também o único Deus pode existir em três pessoas, desenvolvendo assim uma virtude cognitiva e desenvolvendo assim, por exemplo, uma comissurotomia, ou seja, um procedimento que é tratado de uma divisão e uma multiplicidade de operações e distinções. Então, como no trinitarismo social, que cada uma dessas analogias resolve o problema da Trindade, ao oferecer uma maneira de negar a inferência de que o Pai é divino, que o Filho é divino e que o Espírito é divino, o Pai, o Filho e o Espírito são distintos um do outro. E para a conclusão que existe mais do que um Deus, além disso, as duas se tornam analogias
e vão ter uma vantagem sobre o trinitarismo social a partir de que ambas apresentam casos da vida real nas quais a única substância racional está dividida em múltiplas personalidades ou centros de consciência e operação. Muito bem. Agora, nós vamos partir para um outro assunto, que é a doutrina da encarnação. Mas antes de entrarmos nisso, eu quero ver aqui e conversar com você, para que está aqui participando, que dê o seu like, que fale o seu nome, faça um comentário, faça uma pergunta, faça uma proposta. Esse tempo agora é seu. Vou aguardar aqui a sua interação e a sua participação, que sempre é muito importante, significativa. Bom, não tendo, vamos então continuar mais um pouco o assunto que estamos explanando. A doutrina da encarnação, tá? Ela vai sustentar que há aproximadamente 2.000 anos, a segunda pessoa da Trindade tornou-se para si uma natureza completamente distinta e humana, o Verbo encarnado. Como resultado, tornou-se uma pessoa singular com a posse plena de duas naturezas diferentes, uma humana e uma divina. O Concílio de Calcedônia, isso em 451 d.C., articulou a doutrina defendendo o seguinte: nós confessamos um e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, reconhecido em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção das duas naturezas, de modo algum, é abolida por causa da união, mas, em verdade, preserva-se o caráter distinto de cada natureza combinada em uma pessoa, que é a hipostase, não dividido ou separado em duas pessoas, mas também dentro de um e mesmo Filho, um unigênito gerado por Deus, Verbo, Senhor e Jesus Cristo. Então, os críticos vão sustentar que essa doutrina é impossível e autocontraditória e até incoerente, absurda e até mesmo ininteligível. Isso os críticos, tá? A dificuldade central, então, que a doutrina propõe é que ela parece atribuir a uma pessoa características logicamente incompatíveis. Por exemplo, parece que, por um lado, os seres humanos são necessariamente criados e necessariamente limitados em poder, presença e conhecimento. E, por outro, os seres divinos são essencialmente opostos de todas essas coisas. Então, de tal modo que parece, uma pessoa somente poderia portar a natureza humana e divina se tal pessoa pudesse ser de várias formas, tanto limitada quanto ilimitada, criada e incriada, e assim por diante. Então, esta é a base e a fundamentação que vão usar os históricos críticos e os críticos históricos para criticar a doutrina da encarnação, tá? Na visão kenótica, do grego kenosis, significando esvaziar, nós vamos ver uma motivação, até passagem do próprio Novo Testamento, que vai reivindicar que Jesus Cristo, conforme está escrito através de Paulo em Filipenses 2, 6 a 8, se esvaziou,
como assim está escrito em Filipenses 2, 6 a 8. Embora tivesse a condição divina, não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar cociosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, a quenoses, e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte. Então, segundo a teoria da encarnação, o Deus Filho, de forma temporária e voluntária, pôs de lado os atributos divinos para assumir a natureza humana e cumprir a sua missão terrena. Se a visão gnóstica assim defende, aí ocorre uma certa discordância por parte da teologia filosófica. Mas para responder essa dificuldade, é preciso trabalhar com a propriedade do ser divino e com a propriedade da humanidade a partir da condição da encarnação. E aí é então que a teologia vai prover todo um argumento para solidificar essa base. Concluindo a nossa argumentação, o nosso diálogo e o nosso conteúdo nessa tarde, podemos dizer cinco coisas da importância desse relacionar da filosofia com a teologia, até do conflito que ocorre entre filosofia e teologia em determinados momentos. O primeiro é que a filosofia, como a ciência do saber e da razão e do pensamento, ela concede o elemento do reflexivo para refletir sobre o pressuposto teológico. Segundo a filosofia, ela confronta para construir um argumento que seja convincente. Terceiro, a filosofia é uma ciência distinta, adversa à teologia, porque a filosofia ela é natural e estuda o natural a partir do homem, e a teologia é sobrenatural porque estuda Deus a partir do Deus e o universo. Quarto, a filosofia ela é questionadora a partir da sua própria proposta de inquirir para formar a ideia, o conceito, a tese e a antitese, um efeito da dialética. A teologia, ela já é afirmativa, categórica e explanativa e discursiva. Quinto, a filosofia, ela trabalha em cima de pressupostos e em cima de conceitos e teses, que são, na verdade, algumas hipóteses, tratadas em cima de ações hipotéticas desenvolvidas por filósofos que interpretam a partir do conceito e da escola de pensamento que defende. A teologia, por si própria, está embasado na Bíblia, no cano sagrado e no fundamento escriturístico, e trabalha a partir da experiência, da fé, e também da argumentação exegética, histórica e também até racional, desenvolvida pelo teólogo na construção da sua defesa da fé e do dogma e também da doutrina, como fundamentos que vão solidificar a base da sua defesa, do seu crer, confiar e proceder cristão e teológico. Certo? Temos aqui uma participação, deixa eu ver aqui, Fabiano de Natali.